aqui as mesmas normas e regras tal qual estivéssemos em Brasília. É uma sessão oficial, pode haver divergência, pode haver concordância, pode haver votos diferentes, pode haver discussão. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, foi preso por agentes do DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo, sem que ninguém houvesse testemunhado sua prisão. Como registram Nilmário Miranda e Carlos Tiburcio no livro Dos Filhos deste Solo, durante todo o dia, imediatamente após sua prisão, é torturado pela equipe C, integrada pelos delegados Dr. Jorge, Dr. Tomé, pelo escrivão Gaeta, pelo tenente PM Mário, pelo investigador Oberdan e pelo carcereiro Marechal. As torturas avançam noite adentro e seus gritos de dor são ouvidos pelos 20 presos políticos que se encontravam nas 7 celas do DOI-CODE. Nos intervalos da tortura, é levado para a cela forte, conhecida como X0, uma sala fria, diminuta e totalmente escura. 17 de março, sábado, Alexandre é visto quando vai sendo conduzido para a sala de torturas, ainda caminhando com os próprios pés. Agora seu suplício está a cargo da equipe A, dos delegados Dr. José e Dr. Tomé, e outros. Ao meio-dia, os presos políticos veem que ele é trazido de volta para a solitária, já carregado. Entre 16 e 17 horas, o carcereiro Peninha vai buscá-lo para a nova sessão de tortura e o encontra morto. Começa um corre-corre nervoso. Os presos políticos recebem ordem de ficar no fundo das celas para nada verem. Os torturadores Caio, Alemão, Silva, Rubens, Dr. Jacó, Dr. José vão todos ao X0 ver o jovem morto. Alexandre é retirado da cela, que em seguida é lavada. Todas as outras são revistadas à procura de objetos cortantes. O carcereiro diz que Alexandre tentou suicídio e fora levado ao hospital. Segundo o relatório da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, juntado às folhas 24 a 29, o corpo de Alexandre é arrastado pelas pernas, deixando um rastro de sangue que vertia abundantemente do seu abdômen. Hoje sabe-se deste fato graças aos depoimentos prestados já em julho de 1973, junto à auditoria militar, pelos seguintes presos políticos: Luiz Vergati, César Romano dos Anjos Carneiro, Leopoldina Braz Duarte, Carlos Vitor Alves de la Mônica, Valquíria Queiroz Costa, Roberto Ribeiro Martins, José Augusto Pereira, Luiz Basílio Rossi e Neide Richoto. Tais pessoas, em seu depoimento, também desmentiram com veemência a versão da morte de Alexandre, inicialmente imaginada pelos seus algozes e a eles transmitida logo após o assassinato, a de que Alexandre havia se matado com uma lâmina de barbear. Era comandante do DOI-CODE o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, hoje declarado torturador pelo Judiciário Paulista, em importante sentença do juiz Gustavo Santini Teodoro, em ação movida pela família Teles. Decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 22 de março, após receber um telefonema anônimo que informava ter sido preso seu filho, o senhor José Leme vai de ônibus às pressas de Sorocaba até São Paulo. E quando pergunta pelo paradeiro do seu filho no DOPS, recebe a resposta de que nada constava, que não havia nenhuma informação sobre ele ter sido preso ali. Cansado e preocupado, o senhor José Leme retorna a Sorocaba com a intenção de continuar a busca no dia seguinte. No dia 23 de março, a senhora Egli Vanucci lê no jornal O Estado de São Paulo que seu filho foi preso no dia 16 e havia sido atropelado ao tentar a fuga. Com a notícia, a senhora Egli ao menos se tranquiliza quanto ao paradeiro do filho e prepara uma muda de roupas e produtos de higiene para que o seu marido levasse a São Paulo. Ainda na rodoviária de Sorocaba, o senhor José Leme se depara estarrecido com a manchete estampada no jornal Folha de São Paulo: terrorista morre atropelado no Brás. Cópia desta notícia está anexada aos autos às folhas 216. Nela, o jornal divulga a falsa versão de que Alexandre, ao levar os policiais para um ponto que tinha com alguém, tentou a fuga e acabou atropelado por um caminhão. A notícia não poupa detalhes sobre crimes qualificados de terroristas, que teriam sido praticados por Alexandre.
Observa Caio Túlio Costa em seu livro que praticamente a mesma notícia foi publicada em diversos jornais do Rio e de São Paulo, além da Folha de São Paulo, o Globo, Diário da Noite, Diário Popular e Folha da Tarde. A íntegra dessas notícias também pode ser conferida no dossiê de mortos desaparecidos políticos, disponível para consulta na internet. Após ler a terrível notícia, o pai do Alexandre vai diretamente ao Instituto Médico Legal de São Paulo para reconhecer o cadáver do filho, levá-lo e dar-lhe um enterro digno em sua cidade natal. Lá chegando, recebe outra notícia insuportável, a de que o seu filho já havia sido enterrado como indigente no cemitério de Perus e que o atestado de óbito só poderia ser obtido no DOPS. Conforme registra o dossiê escrito por Nilmar Miranda e Carlos Tiburcio, o senhor José Leme dirigiu-se então imediatamente ao DOPS. Ali chegando por volta das 16 horas, teve de esperar até as 20h30 para que fosse atendido pelo delegado de triste memória, Sérgio Valenço Fleury, que ao ser interpelado pelo senhor José Leme, disse que Alexandre foi atropelado por um caminhão. E quando perguntado por que havia sido enterrado às pressas como indigente, dá a resposta de que ele estava sem documentos. Também se nega a entregar o atestado de óbito, dizendo que ele seria remetido posteriormente a Sorocaba. Em seguida, o delegado Edson Magnotti, provavelmente sem ter combinado com o Fleury qual história seria contada, apresenta ao pai do Alexandre a versão do suicídio com uma lâmina de barbear. Como se já não bastasse o fato de os delegados se desmentirem, é possível confirmar que na requisição de exame de corpo de delito feita pelo DOPS, no dia 17 de março de 1973, em que pese a alegação de Alexandre não portar documentos, já constava o seu nome completo, a sua filiação e a sua naturalidade, conforme se vê as folhas 17. No laudo de exame de corpo de delito, assinado pelos já tristemente conhecidos legistas Isaac Abramovich e Orlando Brandão, também consta o nome completo de Alexandre. O laudo omite os ferimentos causados pela tortura e testemunhado pelos outros presos políticos que estavam presos em celas próximas às de Alexandre, concentrando-se na existência de lesões crânioencefálicas que o teriam levado à morte, conforme está as folhas 19 e 20, o que ajudaria a reforçar a versão oficial. Mas, por outro lado, o laudo não afirma que as lesões teriam sido causadas pelo suposto atropelamento, limitando-se a utilizar a expressão segundo consta, ao se referir ao acidente. Portanto, apesar de as autoridades, tanto do DOPS quanto do IML, saberem exatamente qual era a identidade do Alexandre, ele foi enterrado sem caixão, em uma cova rasa do cemitério de Perus, forrada com cal, para acelerar o processo de decomposição e encobrir as marcas da tortura, conforme está consignado no livro Direito à Verdade e à Memória. Somente 10 anos depois, a família teria acesso aos restos mortais de Alexandre e poderia realizar o seu enterro na cidade de Sorocaba. Como se verá na sequência deste voto, a repercussão e a reação à morte de Alexandre foi ampla, forte e intensa, o que levou, inclusive, um juiz do Superior Tribunal Militar, em sede de uma apelação, a pedir, em 1978, a investigação e a apuração das denúncias sobre o assassinato de Alexandre. Segundo consta no relatório da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, o ministro Rodrigo Otávio, na apelação 40.912 ao STM, foi voto vencido, ao pedir a apuração das denúncias, mas não sem antes registrar em seu voto o contraste entre a coerência dos depoimentos dos companheiros de cárcere de Alexandre com a absoluta incongruência dos depoimentos prestados pelas poucas testemunhas que foram arregimentadas pela polícia. O do motorista do caminhão, João Koskov, e o do balconista Alcino Nogueira de Souza. Ambos os depoimentos encontram-se nos autos, as folhas 218 a 220. Vale transcrever a observação do magistrado. Sobre esse depoimento, 2 fatos chamam a atenção. O primeiro, a afirmativa do motorista de que a vítima estava sendo perseguida por uma turba aos gritos de pega ladrão. Incidente este ocorrido na Avenida Celso Garcia, uma das mais movimentadas artérias da capital paulista. E para minha surpresa, somente uma pessoa
de nome Alcino Nogueira de Souza, balconista, descreveu os fatos, mas em visível desacordo com o do motorista em questão, pois essa testemunha diz que a vítima tomava uma cerveja, encostado no balcão, e em determinado momento começou a correr em direção ao outro lado da rua, quando se projetou sobre o caminhão. A dúvida persiste, pois talvez este seja o acidente mais assistido e menos testemunhado da história. Fecha aspas. Louvável a posição isolada deste magistrado, especialmente quando se constata o lamentável papel ao qual grande parte dos atores do palco judicial brasileiro se prestaram durante a ditadura civil-militar. No Brasil constituiu-se um amplo esforço de legalização e judicialização da perseguição política, dando-se um verniz jurídico e legal a ações e políticas completamente autoritárias, truculentas e antidemocráticas. É a legalidade autoritária. Muitos juízes civis e membros do Ministério Público participaram dos juízos militares, verdadeiros juízos de exceção, com magistrados que faziam vistas grossas diante das torturas praticadas, minando as garantias e a defesa dos que se encontravam sob a guarda e à mercê da mão pesada do Estado. Nos documentos públicos da época, que qualificava Alexandre Vanucchi Leme, não é raro encontrar o rótulo de terrorista, vinculado ao seu nome. Tal é o caso da resposta oferecida pelo então secretário de Segurança-General Sérvulo Mota Lima ao reitor da USP, Miguel Reale, na época, que, pressionado pelos estudantes da USP e pelos centros acadêmicos e DCE, havia encaminhado ao secretário um ofício pedindo explicações sobre a morte do estudante, conforme está folhas 242 a folhas 244. Em sua resposta, o general repete a versão oficial, além de lançar falsas acusações contra o anistiano. Afirma que Alexandre delatou companheiros e participou de atividades terroristas, como assaltos e o assassinato do comerciante Manuel Henrique de Oliveira. Desmentindo as afirmações do secretário de Segurança estão declarações de companheiros de cela, de que na volta de uma das sessões de tortura para sua cela, ele gritou: "Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme, sou estudante de geologia, me acusam de ser da ALN, eu só disse o meu nome." Está as folhas 152. O próprio delegado Sérgio Fleury, como forma de tentar explicar por que o cadáver de Alexandre havia sido sepultado como indigente, havia dito ao pai de Alexandre que este não havia dito o seu endereço quando interrogado, me coloquei entre aspas. Além disso, na época em que ocorreram os tais atos terroristas, dos quais era acusado, janeiro e fevereiro de 1973, Alexandre estava em sua casa, em Sorocaba, convalescendo de uma operação de apendicite, segundo confirmaram seus familiares e o médico que o tratou. É como disseram os estudantes do Centro Acadêmico 11 de agosto em sua nota à época, abre aspas, "A não ser que Alexandre tivesse o dom parapsicológico de estar em dois lugares ao mesmo tempo, seria impossível ter participado." Fecha aspas.